Boa noite, eu me chamo Francisco. Atualmente moro em Juazeiro do Norte, mas sou natural da cidade de Forquilha, onde ambas as cidades ficam no Ceará. Me mudei para cá para trabalhar alguns meses e com o tempo acabei ficando aqui de vez. E eu sempre gostei de política. Não é à toa que meu emprego atual é no ramo da política. E esse ocorrido que irei contar aconteceu em Forquilha, a minha cidade natal, e foi do dia em que um lobisomem correu atrás de mim. O ano era 1998, estava em época de política na cidade, e para mim era um período muito animado. Eu sempre ia ver os carros de som, as passeatas, os comícios, e não perdia um. Sempre que tinha algo eu estava no meio. Era uma sensação muito boa, que fica até difícil de explicar, mas que infelizmente aconteceu um fato que mudou drasticamente a minha vida. Tudo aconteceu quando eu e alguns amigos ficamos de ir num comício, em um distrito que ficava perto de Forquilha. E era bem perto mesmo, dava até para ir a pé, só queria levar umas meia hora para a gente chegar lá. E como não queríamos chegar atrasados, preferimos pegar um pau de arara que na época a passagem era apenas R$1. E ele ia e voltava com as pessoas até as 10 da noite. Então foi isso que fizemos. Pegamos o pau de arara e fomos para esse dito comício. Quando chegamos lá já estava em uma animação tão grande que eu e meus amigos nos perdemos. Mas fiquei ali vendo o comício. E quando já estava perto de acabar, comecei a procurar por eles, para a gente novamente voltar no pau de arara, já que estava ficando bem tarde. Então comecei a procurar por eles umas 9 horas da noite, mas nada de encontrá-los. Os procurei na multidão, depois perto das caixas de som, e nada deles aparecerem. E foi enquanto os procurava que eu soube de um forró que estava tendo perto dali. Então fui até lá para ver se eles estavam ouvindo o forró, mas não encontrei ninguém lá. E vendo aquele forró animado, fiquei um pouco para ver se alguém aparecia. E estava tão bom que até me esqueci das horas. Aquelas alturas já devia ser meia-noite. E praticamente não tinha mais ninguém ali. Só o pessoal do forró mesmo. Então, num ato de desespero, comecei a ir correndo de volta para Forquilha, pois os meus pais já deviam estar preocupados. Então fui seguindo por aquela BR escura, tendo de iluminação apenas a lua, que brilhava bastante no céu. Enquanto eu andava, só pensava na pizza que iria levar quando chegasse em casa, e continuei seguindo o meu caminho. Foi quando comecei a escutar passos pesados vindos bem atrás de mim, e com medo de olhar para trás, eu só segui andando. Mas quanto mais rápido eu caminhava, mais rápido aquilo vinha na minha direção. Foi então que me virei uma primeira vez, mas não vi nada, pois estava tudo muito escuro naquela pista. Logo me virei para frente e continuei andando, mas aquilo continuava a me seguir, e ia chegando cada vez mais perto. E foi quando vi uma casa na beira da estrada que meti o pé na carreira. E essa minha decisão fez com que aquilo começasse a correr atrás de mim. Eu, ainda sem entender o que diabos era aquilo, só continuei correndo o máximo que podia, até que cheguei no alpendre da casa e comecei a chamar na porta. Foi nessa hora que novamente olhei para trás e vi aquilo que estava me seguindo. Era uma coisa que parecia com um cachorro, só que muito maior. Tinha uma cabeça parecida com a de um porco, mas a sua semelhança era a de um cão. Aquilo tinha unhas enormes e corria de um jeito estranho de 4. Estava vindo em minha direção. Eu, sem nenhuma proteção, só fiquei parado esperando a morte. Foi quando escutei um estampido de tiro. E era um senhor que morava naquela casa, que assim que viu aquela besta meteu a bala sem hesitar. Após atirar na criatura, ele me colocou para dentro de casa. Com um tiro aquilo recuou e não veio mais para cima. O senhor, que foi muito bravo, ainda ficou na porta esperando o bicho voltar, mas o tiro o assustou.
Ele então me perguntou por que de eu estar ali àquela hora, e contei de todo o ocorrido daquela noite. E foi aí que o Senhor me falou: esse bicho que correu atrás de tu é o lobisomem, e ele só não te atacou logo porque achou que tu tivesse armado, pois esses bichos são covardes, só atacam mulheres e homens desarmados. Tu deu sorte dele não ter te alcançado, senão tu não estaria mais aqui. Vem e olha pela janela pra tu ver o bicho, ele ainda tá ali fora, só esperando tu sair. Eu então olhei para onde o Senhor apontava e vi perto de um matagal aquela coisa que estava de cócoras, direto mexendo com a cabeça. Foi aí que o Senhor, que morava sozinho, continuou falando: essas coisas sempre aparecem por aqui, mas ficam por 1 ou 2 meses. Depois eles vão embora, porque o homem que vira lobisomem tem medo que descubram a sua identidade. E se eu fosse tu, ficava aqui na minha casa essa noite, já que ele vai te esperar até o amanhecer. Eu então perguntei se podia ficar ali, e ele permitiu. E naquela noite o Senhor me contou muita coisa sobre aquela fera que estava lá fora. Disse até que sabia a sua possível identidade, mas que não irei contar, porque era uma pessoa muito conhecida de Forquilha, e também para não expor a identidade de ninguém. Nós ficamos ali conversando até o amanhecer, e quando menos me dei conta já estava amanhecendo. E foi aí que me despedi do Senhor e novamente o agradeci por ter me salvado, e segui o meu caminho para minha casa. Quando cheguei lá eu peguei muita bronca do meu pai e da minha mãe, mas depois tudo se resolveu, e apesar do susto da noite anterior, eu saí ileso e em segurança. Depois de mim houve alguns relatos dessa fera, que se duvidar, até hoje assusta aquela região. Sempre conto desse meu ocorrido, mas ninguém acredita em mim. Mas embora seja difícil de acreditar, lobisomens realmente existem. E eu dei sorte em ter saído vivo daquela situação, pois se não fosse por aquele valente senhor, a besta da noite com toda certeza iria me matar, sem hesitar. Boa noite. Eu me chamo Jardel. Sou morador de Águas Belas, que fica no estado de Pernambuco. Contarei uma coisa que me aconteceu em 1996, quando tinha meus 37 anos de idade. É meu filho quem está lhe escrevendo, pois não sei ler e nem escrever, e passei a vida como peão de fazendas e sítios. E o caso que contarei agora foi justamente enquanto trabalhava em um interior daqui. Bom, antes de contar o relato, primeiramente vamos voltar para o ano de 1995. Nesse interior que eu trabalhava, tinha uma estrada de chão que era famosa por ter aparições de coisas estranhas, como assombrações e lobisomens. Eu passava ali direto, tanto de dia como de noite, mas nunca tinha visto nada. E confesso que isso me fez ter mais confiança de andar despreocupado por ali. Bem, voltando para 1996. Já fazia 9 meses que estava trabalhando como caseiro de um sítio e estava morando no interior, próximo de Águas Belas. E de 15 em 15 dias ia visitar meus pais em casa a cavalo. E a vida seguia bem até o mês de agosto, pois foi o mês em que um peão que trabalhava comigo foi seguido por uma criatura que ele não soube explicar com palavras. Era mais ou menos umas 9 ou 10 horas da noite de uma quarta-feira, quando todos do sítio foram acordados pelos gritos de socorro. Socorro, socorro, tem um bicho querendo me pegar. Eu, que morava em uma casa de taipa que ficava próximo dessa estrada assombrada, pulei da rede e saí para fora, e fui ver o que estava acontecendo. E ao longe vi o peão vindo ligeiro com seu cavalo, porém não vi nada seguindo ele. O homem, quando me viu, se jogou do cavalo
e correu para dentro da minha casa. Sem entender nada, fui perguntar o que estava seguindo ele, mas o peão estava branco e querendo fechar as portas o mais rápido possível. Tranquei a porta e fui pegar um copo d'água do meu pote e dei ao homem que ainda se tremia que nem vara verde. "O que foi, cabra? O que houve contigo?" Novamente perguntei, e só depois de beber o copo d'água que ouvi o seu relato, que no início não acreditei muito, mas depois fiquei com dúvidas. Ele disse assim: "Jardel, vi um lobisomem na estrada. Eu vinha da seresta no cavalo, e notei uma coisa preta ao lado do cercado, bem atrás da porteira aqui do sítio. O bicho, quando me viu, roncou, e veio me seguindo no pega e não pega nessa estrada. E desesperado, comecei a gritar por ajuda. Olha, Jardel, os rumores são reais, viu? Tem um lobisomem nessa estrada." O peão tinha 50 anos nessa época. O nome dele era Severino. Ele realmente gostava de beber umas pingas de noite, mas sempre retornava para casa o mais sóbrio possível. Bem, no início não acreditei muito naquela história, mas como disse, depois fiquei sem entender o porquê dele me contar aquele acontecido. Além do mais, o Severino era um homem sério. Nunca vi ele gritando daquele jeito, que nem escutei naquela noite. E também não teriam motivos para um homem daquela idade mentir para mim. Mas relevei, e não quis pensar muito no assunto, já que de 15 em 15 dias pegava a mesma estrada que ele viu o lobisomem. Armei uma rede para Severino e ficamos conversando até ele cair no sono. E no outro dia, todos comentavam dos pedidos de socorro, e todo mundo ali próximo logo ficaram sabendo o que tinha acontecido com o peão. E os moradores da região ficaram temendo as noites, principalmente a estrada onde tudo aconteceu. Bem, passou-se cerca de 2 meses desse ocorrido e a história meio que foi sendo esquecida, até novamente vir à tona, depois do que me aconteceu. Num certo dia teve uma grande festa lá onde estava trabalhando, porque o neto do patrão havia nascido, e foram comes e bebes para todos. Fizeram um grande banquete e ficamos ali numa prosa boa. Porém as horas foram passando, e justamente no dia que teve essa festa, era no mesmo dia que eu folgava, e ia visitar meus pais na cidade. Mas como estava ali curtindo, nem me lembrei. Só fui me dar conta quando já era tarde da noite. Muito apressado, peguei uma peça de carne de porco e botei em cima do meu cavalo e saí pela estrada assombrada. O caminho estava normal, assim como qualquer outra noite. Eu fui seguindo olhando somente para frente. Foi quando, do nada, comecei a escutar uma correria vindo atrás de mim. Nem olhei por achar que fosse alguém que estava na festa e ter vindo pegar o caminho para a cidade comigo. Porém aquilo só corria. Se fosse gente, teria gritado por mim. Então me virei e olhei para trás, e a única coisa que vi foram 2 olhos vermelhos como brasa, vindo já bem perto do meu cavalo. Era uma coisa que bufava e corria quase que mais rápido que meu cavalo. Quando notei aquela criatura, percebi que era o famoso lobisomem da estrada, e meu corpo logo começou a se arrepiar, e o medo logo tomou conta de mim. Mas não soltei a rédea do cavalo por nada, e segui firme para minha casa. O bicho me seguiu por cerca de uns 5 minutos. Depois foi parando e ficando para trás, até sumir na escuridão da noite. Mas eu só parei quando já estava perto de casa. Só botei água para o meu cavalo e entrei bem rápido, com medo daquele demônio aparecer na minha casa. Nunca mais peguei aquela estrada à noite outra vez. E se pegasse, era na companhia de mais alguém, pois o bicho rondou por lá por cerca de uns 2 anos, até não ter mais avistamento da tal criatura. Trabalhei naquele sítio até o final de 2002. Nesse curto período de tempo, houve outros casos próximos daqui, e confio em todos eles, pois penso eu que era a mesma criatura. O bicho que tinha os olhos vermelhos como brasa, e corria quase mais rápido que um cavalo,
e que, segundo Severino, seu roncado era alto e assustador. Numa noite, quando retornava de uma caminhada pela área rural da minha cidade, resolvi cortar atalho e passar através de uma plantação. E para minha surpresa, em meio à escuridão da noite, me deparei com uma senhora com vestimentas negras, em seu inusitado local de trabalho. Depois de um breve e amistoso cumprimento, ela me informou que havia anos que trabalhava naquele lugar, como vigia solitária daquela plantação. Depois de alguns passos, chegamos ao pé de um fogo que ardia no interior de um galão de tinta. Estava recheado com serragem e óleo diesel, sinal claro que o local era guardado. Papo vai, papo vem. Indaguei se porventura não tinha ela visto nada de estranho durante tantos anos trabalhando nesse ofício. E sem a menor cerimônia, a senhora me relatou algumas passagens insólitas, dando detalhes de datas e locais dos quais eu tinha conhecimento. Apontando para o final da plantação, relatou que numa noite beirando a meia-noite, depois de alertar em tom de brincadeira seu marido e seu irmão para ficarem espertos, pois era dia 13 e era noite de lua cheia, e a senhora saiu para fazer a sua ronda. Quando se aproximava do final do plantio, começou a escutar um barulho de alguma coisa batendo em plástico, em um dos muitos reservados que havia naquela área. Ela continuou se aproximando, ciente de que um dos dois marmanjos estava disposto a lhe pregar uma peça. Enquanto se aproximava, notou um barulho aumentando, e ao chegar, percebeu que alguma coisa grande se debatia no interior do banheirinho. Convicta da autoria humana do fato, chegou bem próximo de lá, e quando estava prestes a puxar o plástico, que servia como porta, ouviu um estranho grunhido. Então se deteve e pôs atenção, tentando entender o que se passava no escuro interior. Foi nesse momento, a menos de 1 metro do seu rosto, e em meio aos embates, que uma enorme cabeça fez pressão contra o plástico, revelando um contorno assustador. Naquele momento, segundo ela, sua alma saiu do corpo, e em uma atitude tipicamente feminina, deu um grito de horror, e gritando ainda mais se pôs a correr. Naquele momento sentia ela que alguma coisa havia saído do reservado e que estava em seu encalço. Durante essa desabalada carreira, pisou num buraco, caiu e sentiu que algo monstruoso passou sobre seu corpo, mergulhando na escuridão em direção ao pasto e causando um grande alvoroço numa família de quero-quero, que naquele pasto possuía seu ninho. Naquele momento chegou seu marido e seu filho, e enquanto a socorriam, puderam ouvir a gritaria das aves em meio à escuridão. Nos meses que se seguiram, enquanto se recuperava do joelho quebrado, pôde meditar sobre o ocorrido e chegou à conclusão que os boatos que haviam na região sobre a existência de um lobisomem eram reais, pois ela, com seus próprios olhos, por muito pouco, não presenciara a horrenda transformação. Boa noite. Em minhas andanças pelo Brasil, encontrei mais um relato. História de um senhor caminhoneiro já aposentado, onde conta que estava em uma de suas viagens no interior de Minas, mais conhecido como Trevo de Minas, divisa do estado de Goiás. Quando descansando na boleia do caminhão em uma parada com um restaurante e o imenso lago com patos e marrecos, quando que dormindo acordou com vários cães latindo e rosnando ao redor do seu caminhão, assim como também os marrecos, que estavam fazendo muito barulho.
acordando os poucos caminhoneiros que por lá faziam sua parada de descanso. O senhor, no entanto, vendo os cães ao redor do seu caminhão, e sem entender o que era e por que de tanta agitação, logo pensou que fosse uma onça, pois ainda naquele tempo na região haviam muitas. Foi quando ele sentiu embaixo da boleia do seu caminhão algo arranhando, tentando entrar por baixo. Visto que o caminhão tinha no assoalho, conforme ele conta, um buraco corroído pelo tempo, e apavorado, mas com cautela, foi levantando o banco e se deparou cara a cara com a criatura. Assustado, começou a gritar e a bater no chão do assoalho, e a suposta criatura saiu correndo com os cães no seu encalço. Diz o senhor que se ele tivesse uma câmera na época, tinha gravado o ocorrido, pois todos os caminhoneiros viram com distância de 5 metros aquela coisa, e que era um lobisomem. Boa noite, Sam. Me chamo Ismael. Tenho 47 anos e sou do Maranhão. Quero contar uma história antiga da minha mãe. Um fato que a mesma ouviu da sua avó, minha bisavó. Um relato antigo que ainda hoje é contado pela minha família, mas que hoje é tida meio que como uma lenda, pois apenas minha avó e minha bisavó que viram a tal pedra do lobisomem. Minha mãe contou que sua mãe morava na região rural aqui da minha cidade, um lugar não muito isolado dos demais, mas distante o bastante para chamar de sertão. Lá viviam além dela e seus irmãos, seus pais e avós. E um dia sua avó lhe contou uma história que a mesma jamais esqueceu. Um dia andando por aquela região depois de visitar uma amiga, sua avó parou ao lado de uma grande pedra, a qual ela sempre via no caminho, mas que nunca sabera da macabra história por trás dela. Assim que ela se sentou, apontou o dedo para a pedra e disse assim: "Olha, Aretusa, essa é a pedra do lobisomem." A Aretusa é o nome da minha avó, mãe da minha mãe, só para vocês não ficarem perdidos. Bem, ela olhou e viu muitas marcas na pedra, que pensou que tinha sido feito pelo tempo, ou por alguém ali da região. A pedra tinha como 7 riscos, todos na mesma direção, mas a surpresa veio logo depois. A sua avó novamente apontou para o outro lado, onde tinha uma velha casa, ou ao menos o que sobrou de uma, e disse assim: "Essa ali era a casa de mamãe. Aqui não tinha esse mato, era tudo plantação de papai. E era a pedra que cortava o caminho entre as casas." Então ela sentou e sua avó começou a contar uma história macabra, ao qual ela jamais esqueceu. Faz mais de anos que isso aconteceu. Nessa região tinha um homem que todo mundo tinha medo, porque o pessoal falava que ele virava bicho na sexta-feira. A coisa mais horrível do mundo, minha neta. Esse homem, por um acaso, era primo da minha mãe, que morria de amores por ela, que já era casada e com um filho de braço. Não satisfeito com o casório, ele começou a virar o tal bicho. Isso era o que contam os mais antigos. Mas dizem que ele tinha mesmo era um pacto com o tinhoso, porque o homem era estranho demais. Bebia e não ficava bebo, saía e logo chegava ali, ou se não estava logo atrás de ti. Um homem que se você tirasse a vista, ele sumia bem na sua frente. Mas daí nem era o mais estranho, porque algumas pessoas começaram a vê-lo virando bicho, ou se não comendo barro com a cara de cachorro. Certa noite, dessas bem frias de inverno, minha mãe estava acordada na rede, dando de mamar. Foi quando percebeu que pelo buraco da parede, uma coisa olhava para ela. Assustada, chamou pelo marido que dormia do seu lado, mas a coisa logo foi embora. Seu marido, já cansado daquela perseguição, já que não era a primeira vez que o bicho aparecia, carregou a espingarda e botou só o cano no buraco. E quando o bicho voltou e olhou outra vez para observar,
ele soltou um tiro na cara do bicho, que deu um berro tão alto, mas tão feio, que parecia que o mundo ia acabar. A coisa correu e ficou se batendo no terreiro, e eles ainda puderam ver o bicho passando pela pedra e arranhá-la, deixando essas marcas que você vê agora. Lembra do primo que disse que gostava da minha mãe? Nessa época ninguém sabia que eu mesmo virava bicho. Só depois dessa noite, e que ele sumiu, que as histórias vieram à tona. Ele virando bicho e ser visto pelos cantos meio cachorro e meio homem. E o bebê que minha mãe amamentava naquela noite era eu. Mas sabe, minha neta, que muita gente viu esse primo outras vezes. Cego de um olho e que nem um mendigo. Papai dizia que o tiro que deu não foi para matar, pois foi com chubim para caçar passarinho que ele carregou a sua espingarda, e não com bala normal. Sendo que talvez por isso ele ficou vivo até depois de velho, pois ninguém soube desse primo, mas que o viam, muitos viam. A neta ficou impressionada com a história, e jamais esqueceu do que viu naquele dia com a sua avó. E ela contou esse fato à minha mãe, ao qual contou para mim, mas que até hoje ninguém sabe onde tem essa pedra do lobisomem, assim batizada pela minha bisavó. Sendo verdade ou não, essa história é bem macabra e que aconteceu na minha família. Boa noite. Olá, Sam. Quero te contar um fato que me aconteceu há 2 semanas atrás, pouco depois da época do carnaval. Não posso afirmar que aquilo que estava na minha porta era um lobisomem, mas olhando pelo lado folclórico e por ditos populares, aquela coisa só poderia ser um. Era dia 15 de fevereiro deste ano, 2024, por volta de umas 11 ou 11h30 da noite. Não lembro bem do horário, mas sei que estava bem perto da meia-noite, já que largo do serviço antes desse horário. Tinha acabado de chegar em casa e estava tirando minha roupa na sala. O trajeto do trabalho até minha casa foi normal, uma noite normal, nada fora do normal. Mas assim que cheguei em casa, tudo começou. Os cães começaram a latir bastante, incessantemente, o que me causou uma certa estranheza, pois esperei passar alguma bicicleta ou uma moto na minha rua, já que moro em uma rua estreita e sem saída, mas nada aconteceu. Olhei pela brecha da porta e via somente os cães na rua latindo, bem na direção do fim da minha rua. Ainda abri a janela e pus a cabeça para fora, mas não vi nada. Apesar de estranho, continuei com meu ritual diário. Tirei minha roupa, coloquei a comida para esquentar e tomei um banho. Então fiquei mexendo no celular até começar a pegar no sono, e enfim dormi. E quando despertei já eram 3 da manhã. Era essa hora em que acordei, e logo notei uns grunhidos na porta da minha casa, junto dos cães que ainda latiam freneticamente. Assim que eu vi o barulho bizarro, travei na minha cama, que fica a cerca de 1,5 metros da janela. Ainda tentei pegar o meu celular para gravar o grunhido estranho, mas que estava longe demais para ser alcançado. Foi um medo surreal demais. Nunca achei que passaria por essa experiência, ainda mais assim, tão de repente. O grunhido era muito assustador, tanto que nem tive coragem de levantar para pegar meu celular ou olhar para ver o que era. Fiquei com medo daquilo que iria ver, ou dele sair ou invadir a minha casa, e acho que foi melhor assim. Aquela foi a noite mais longa da minha vida, Sam. A coisa que grunhia na minha porta não tinha cheiro, não fedia e nem tinha passada pesada, mas roncava de um jeito muito estranho, como se um grande animal estivesse cansado, ou procurando respirar de um jeito muito bizarro. Não sei o que ouvi há 2 semanas atrás, mas aquilo não era algo normal, e já estava na rua assim que cheguei do meu trabalho.
vendo pelo lado histórico, folclórico e também por ditados populares, já que estamos bem na época de Quaresma, acho que aquela criatura que estava na minha porta era um lobisomem, mas que isso não posso afirmar com certeza, pois não o vi, e nem aconteceu em noites seguintes, muito menos agora em que estou te enviando esse relato. Mas sendo algo sobrenatural ou algo natural, aquilo foi surreal demais para mim. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.